Fala aí, pessoal, tranquilidade, voltando, né? Qual o tamanho da sua empresa? Então, ainda falando um pouquinho dessa parte de organograma, né, a parte estrutural, né, da indústria, a gente considera as indústrias da seguinte forma, né, que ela pode ser uma microempresa, né, ela pode ser uma pequena, média grande e grande pode. A gente pode definir essa estrutura da seguinte forma: ela pode ser uma indústria quando ela é considerada uma indústria, né? E quando ela é considerada comércio e serviço. Não, para ser uma indústria micro, ela precisa ter o quê? Aproximadamente 19 empregados. Né? Para ser uma empresa aí, em média, uma empresa pequena, né? Em média a gente precisa ter de 20 a 99 empregados nessa empresa, na indústria, né? Para ser uma indústria aí. E quando ela é uma indústria de médio porte? Quando ela tem 100 a 499 empregados, olha aqui. E quando ela é considerada grande, pessoal? Quando ela tem mais de 500 empregados. Isso relacionado à quantidade de empregados, e comércio e serviços são determinados também de outra maneira. Para ela ser considerada micro, ela tem que ter no mínimo aí 9 empregados. Né? E para ser pequena, de 10 a 49. E para ser médio, de 50 a 99 empregados. Para ser considerado de grande porte, tem que ter 100, mais de 100. Isso está relacionado ao emprego aqui de quem é comércio e serviço. Mas a empresa ela pode ser determinada também com micro, pequenas, média, né, de acordo com quem? Né, a indústria de acordo com o faturamento anual. Opa, então ela é micro se ela tiver o que? Até 2,4 milhões. Acima de 2,4, para 16 milhões, já se torna uma pequena empresa. E para ser médio, tem que ultrapassar os 16 milhões e chegar até 90 milhões, é considerado uma empresa de médio porte. E quando eu tenho uma média grande ali, né? Eu tenho 90 milhões até 300 milhões aqui de faturamento, né? No caso, anual. Olha que perfeição, né? E para ser grande, tem que ter, né, aproximadamente aí, né, acima de 300 milhões de faturamento anual. Beleza? Né? Falando aqui ainda nos conceitos principais da manutenção, a manutenção a gente pode dizer da seguinte forma: a gente tem que ter uma manutenção eficiente e uma manutenção eficaz. O que seria essa manutenção eficaz aqui, pessoal? A manutenção eficaz é exatamente isso que vocês pensaram. Eficaz, desculpa aqui, opa. A manutenção eficaz. O que ser eficaz? Então não basta somente chegar e reparar o equipamento aí o mais rápido possível. Lógico, um dos princípios é esse, né? Eficiência. Mas principalmente o que ele precisa garantir? Garantir a função né? A função aí do dispositivo, do equipamento, né? Do maquinário. Deixar ele disponível para operação. Evitar, né, a falha do equipamento, reduzir os riscos de uma parada de produção não planejada. Isso, né, é ser eficaz. E aí, quando a gente tem o que é essa eficiência? A eficiência é fazer certo a intervenção. Então, eficaz, beleza, eu preciso garantir ter o processo de manutenção, que seja bacana, que seja rápido, que eu garanta, né, a operação do equipamento, mas eu preciso também que tenha eficiente, né, que seja eficiente em fazer certo essa intervenção. Né? Isso precisa manter as duas juntinhas. A eficácia, né, é fazer a intervenção certa. Eficiência, fazer certo a intervenção, e eficácia, fazer a intervenção certa. Então, fazer a manutenção devida, né, fazer, né, a intervenção corretamente, tá bom? Uma coisa é fazer certo a intervenção e o outro é fazer a intervenção certa. Beleza pura. Então, pensando na estratégia, o que a gente precisa pensar na manutenção
para medir, né, o que ela contribui para a indústria. O que a manutenção pode contribuir, né? Ela medir essa contribuição com o que ela pode intervir nessa parte no faturamento do lucro da empresa? Sim. Máquina parada é prejuízo. Né? Segurança de instalação preciso ter. Né? Eu preciso, o acesso de partes do maquinário, né? Precisa ter essa segurança de uma parte das instalações elétricas. Eu preciso ter a segurança do acesso das pessoas. E principalmente também, né, a gente não pode esquecer que a gente necessita da preservação ambiental. Então, beleza. É preciso que todas as pessoas envolvidas tenham o quê? Conhecimento desses dados. Não adianta nada também o gerente saber disso daqui, o pessoal que está lá trabalhando, né, vamos colocar no chão de fábrica, não ter conhecimento desses dados. Né? Mostrar a transparência, eu acho que seria bacana. Lógico, evidente que o pessoal que trabalha na manutenção em si, ele sabe que gera um impacto. Como gera um impacto no faturamento e lucro da empresa, como pode o quê? Acontecer de diminuir isso daí, ou podemos aumentar, né, esse lucro, né, o faturamento. Então, o gerenciamento estratégico da atividade de manutenção consiste em ter o quê? Equipe atuando para evitar que ocorram o quê? Falhas. E não apenas na correção rápida dessas falhas. Eu preciso ter um planejamento de controle da manutenção. Eu preciso disso. Certo? Pode ser comparada ali, né, com a brigada de incêndio. Quando o incêndio ocorre, a brigada deve extingui-lo de forma mais rápida possível. Mas a principal atividade é o quê? Evitar a ocorrência de novos incêndios. Eu preciso determinar isso. Não é somente fui lá, resolvi o problema da máquina, mas virei as costas, o problema vem acontecer novamente. Então eu preciso fazer uma coisa, né, com eficiência, com eficácia ali. Eu preciso garantir a disponibilidade daquela máquina para me impactar nessas coisinhas lindas aqui, ó, diretamente. Beleza? Vamos seguir aqui então. Como será que a gente poderia, né, elaborar um cronograma de manutenção, né? Como a gente poderia fazer? Isso é uma peça fundamental, tá bom? Cronograma de manutenção. Fundamental na onde? Para quem disse, é exatamente isso. No PCM. Planejamento e controle de manutenção. Aqui. Olha que coisa louca, né? A gente desenvolve, planeja, né? Fazer aí, vamos planejar esse cronograma, né? Elaborar esses planos aí. Aí eu, com certeza, evidente, que dentro da indústria eu vou ter um programador de manutenção. Ele vai o quê? Lançar esse plano em um cronograma. E aí, possivelmente, a gente ter essas execuções, né, agendadas. Né? Eu tenho que ter um planejamento, não é simples assim. Ou vocês querem trabalhar com corretivo? Né? Acho que o intuito, né, da gente pensar na coordenação da produção em si, o foco principal é lógico, eu tenho outros setores, mas o que impacta diretamente a minha produção, se eu não tiver uma manutenção sadia, estou lascado. Certo? Então, atividade, né, em definir o que? Ele precisa reunir e ver a frequência para executando as tarefas de manutenção e colocar no calendário. E aonde, quando a gente coloca no calendário, é chamado do quê? De cronograma de manutenção. Professor, você está falando algumas coisas óbvias, né? Mas a gente tem que debater, a gente
Eu, como 7 anos de manutenção, a gente tem que entender que às vezes nem tudo são rosas, nem são todos que a gente aprende na teoria que acontece. A gente tem uma base teórica, mas na prática ali a gente precisa ajustar. Né? Então, um planejamento, independente que seja de manutenção, do que for feito, é muito importante. Beleza. Então, olha lá, um dos desafios dos programadores de manutenção, o que eles enfrentam é conseguir o que? Encaixar corretamente a execução das atividades dentro do calendário da produção. Aí está o BO lascado. Certo? A gente foi lá, planejou, mas o BO está o quê? Tem empresa que só quer rodar. Infelizmente, porque a produção, e querendo ou não, acaba prejudicando a manutenção, porque não tenho esse cronograma, eu não consigo executar isso daí e encaixar num período que, vamos supor que tem períodos aí, semestres que estão bombando a produção. Então, aí, né, conseguir calcular exato o tempo que vai durar cada atividade, porque às vezes a gente tem uma noção, gasto 4 horas, né, para trocar um rolo, né, de um determinado lugar da máquina, só que às vezes acontecem imprevistos. Né? Lógico que a gente tem que trabalhar com a margem, mas às vezes o funcionário fica doente, né? Às vezes não tem, né? Esse tempo total acaba passando e acaba gerando. É lógico que a gente tem que trabalhar com planejamento para que não fuja disso daqui. Né? Eu tenho que ajustar o que eu tenho de prioridade, o que vai rodar em máquina, para me conseguir executar o cronograma de manutenção. Certo? É basicamente isso, né? Na próxima aula, né, a gente entrará um pouco mais nos passos de como criar, né? Como criar o cronograma de manutenção. Belezinha, né? A gente calcular o fator de disponibilidade, né? O fator de produtividade de mão de obra, tá bom? Homem-hora, né? Essas coisinhas, certo? Então, a gente vai rever, né? Vamos calcular aí como que faz esse cálculo, né? O cálculo de produtividade, o fator de produtividade aí, né? Do funcionário, né? Relacionado à nossa manutenção. Pessoal, fique com Deus e até a próxima aí.